Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Eu sou o Alan dos Santos e este é o Boletim da Noite. Muito bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter do nosso canal Terça Livre. Nós estamos ao vivo, são 8 horas, 4 minutinhos, aqui direto de Brasília. Eu estou aqui com Max Cardoso e Ítalo Lorenzon. Boa noite, meus caros, tudo bom? Como é que vocês estão? Boa noite, Alan. Boa noite, Ítalo. Boa noite, pessoal. Muito bem, nós falamos aqui durante alguns dias já, vários índices, vários números, né, Max? Você trouxe números da CDC americana, etc. Hoje nós temos um convidado por telefone especial, o Dr. Osmar Terra, um homem que combateu H1N1, né, enfrentou várias crises e sabe muito bem o que está acontecendo nesse exato momento, não só no Brasil, como no mundo. Então, para falarmos aqui com o Dr. Osmar Terra, boa noite, Dr. Osmar Terra, tudo bom? Como é que você está? Boa noite, Alan. Boa noite ao Ítalo, ao Max também. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer, é muito grande aí participar do teu programa. Prazer é todo nosso. O senhor teve uma experiência com H1N1, poderia contar um pouco como é que foi isso, essa experiência com H1N1, qual é a relação que tem com essa crise que nós estamos vivendo hoje? Bom, como tu já sabe, eu sou médico de profissão e eu tive uma trajetória na área tanto como médico de consultório, depois como saúde pública, né? Eu fui primeiro gestor que implantou o SUS no Sul. Eu cuidei da implantação do Sistema Único de Saúde no Sul do país, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Então, isso na década de 80 ainda. Depois, participei de toda a estruturação do Sistema Único e fui secretário. Fui o primeiro prefeito do Brasil a ter a equipe de saúde da família, criar a equipe de saúde da família, e depois fui secretário de saúde 8 anos do Estado. Nesse período, eu enfrentei algumas epidemias, né, que entraram no Rio Grande do Sul. Febre amarela, epidemia da dengue, né? Não tivemos nenhum óbito, né? E a epidemia do H1N1, que foi surpreendente. O H1N1 foi uma mutação feita no suíno, né? No convívio do suíno com humanos, né? No México. E a mutação de um vírus que é um vírus parente daquela gripe espanhola que foi devastadora, sim, né, que matou sim. milhões de pessoas, né? E ele começou, a gente não sabia direito como é que ele ia se comportar. Ele começou lá no México, nos Estados Unidos, a gente não tinha notícia ainda, não tinha dados da evolução dele, e começou na Argentina e no Uruguai a gente não sabia, ali no Rio Grande do Sul, né? Uhum. E a Cristina Kirchner proibiu a divulgação. Olha só. Porque era época de eleição na Meu Deus do céu. Então ela não queria que fosse divulgado, né? Então nós estávamos no escuro, nós não sabíamos o que estava acontecendo, e de repente começou a entrar, né, vindo da Argentina, pessoas doentes, principalmente motoristas de caminhão, né, que vinha, e alguns turistas argentinos, pessoas que foram fazer turismo lá em Bariloche e tal, que voltaram e voltaram muito doentes. Então não houve esse período assim de começar a ter um caso ou outro. Nós já começamos a ter que atender pessoas direto em UTI, né? E aí começou a circular o vírus no Brasil, né? No Rio Grande do Sul. Nós tivemos mais de 6 mil casos no Rio Grande do Sul, né? Foram 200 e poucos óbitos, né? Mas as pessoas entraram em insuficiência respiratória aguda. E eu tô observando que tudo que a gente está vendo agora, desse pânico na população, no começo da H1N1 foi muito parecido, né? Inclusive profissionais médicos dizendo que nunca tinha visto uma coisa tão trágica, tão devastadora, morrer tanta gente, dando pânico na população, e o gestor com dificuldade de acalmar as pessoas, porque para ter
sucesso fazendo uma gestão, as pessoas têm que estar te ouvindo, pelo menos. Sim. Tem que ter interesse em te ouvir, né? Então foi um período ali difícil, a gente conseguiu organizar rapidamente o sistema, nós aumentamos em 30% os leitos de UTI em 3 semanas, né? Por isso que eu não tenho essa preocupação de que vai faltar leito de UTI. Não. O Brasil está produzindo respirador, o ministro Mandetta está conduzindo muito bem isso. Ele conseguiu um acordo com as empresas, as indústrias, para elas dobrarem a cada semana o número de respiradores. País, né? E é a Secretaria Especial da Cultura que mantém também toda a parte, Secretaria de Audiovisual, a Secretaria da Diversidade Cultural, a Secretaria de Economia Criativa, né, que é muito importante, Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Secretaria de Difusão e Infraestrutura Cultural, Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Isso continua e nós vamos, ao longo do tempo, vamos integrando algumas áreas, né? Bom, o fato é que, assim, só para fazer essa introdução, essa experiência do H1N1 me ensinou muita coisa, inclusive em lidar, em trabalhar essa questão do pânico da população. Né? Eu vou pedir só para o senhor repetir. Eu vou pedir só para o senhor repetir, desculpa, tivemos um probleminha técnico de áudio aqui. Para o senhor repetir só essa parte aí dos leitos, né? Como é que o senhor conseguiu resolver esse problema dos leitos? Se o Brasil vai conseguir resolver problemas de leitos e como é que o governo brasileiro está enfrentando isso? Desculpa aí o problema de técnico de áudio. Não existe tem muita gente discutindo que tem que achatar a curva para a demanda poder ser atendida, senão entra em colapso e tal. Eu quero te dizer que eu não vejo esse risco, né? Na epidemia do H1N1, que tinha muito mais casos de UTI do que terá o coronavírus, né? Porque ele dava uma lesão grave no pulmão, ele dava uma hemorragia nos alvéolos, inundava de sangue os pulmões, né? E principalmente em mulheres grávidas que já tinham dificuldade de respirar por causa do diafragma estar mais empurrado para cima, né? Obesos, jovens também tinham. Os idosos não pegaram o H1N1. Eles tinham uma imunidade cruzada da gripe asiática lá da década de 50, 60. Então eles não, quem nasceu naquela época não pegava epidemia, não pegava a doença, né? Já tinha imunidade. O vírus da gripe asiática é muito parecido com o vírus do H1N1. Essa mutação, né? Que o pessoal às vezes acaba achando que todos os subtipos, né? Acho que esse é o termo certo, se eu me perdoe aí, se eu estiver usando algum termo que não é. Sim, tá certo. Mas existem 400 subtipos do influenza A e as pessoas às vezes tendem a pensar que todos esses 400 tipos atuam da mesma maneira, né? E não é, né? Todos eles atuam diferentes, né? A gripe espanhola, por exemplo, que foi uma gripe que deu hemorragia dos alvéolos também, e na época matou muita gente, né? Ela foi muito mais violenta. Ela é uma gripe, ela é uma gripe A, né? Ela é do grupo do H1N1, né? Olha só. Então tem muitos tipos diferentes. Eles volta e meia há uma mutação em algum lugar onde tem um maior convívio de seres humanos com animais. Em geral é isso. E o animal é receptor, então dá uma mutação no animal, e o animal, no caso do México, por isso que ela tem o nome de gripe suína, foi nas grandes criações de suínos lá do México que ocorreu a mutação. Né? Sim. Tem lá confinados, né? Então a partir dali teve a mutação e começou a se reproduzir de humano para humano. E aí é rápido, porque o ser humano não tem defesa para os novos vírus, né? Se hoje tu for medir os anticorpos que tu tem no corpo, tu tem centenas de anticorpos para centenas de doenças diferentes que não vão te dar mais, porque quando entrar aquele vírus que já te deu uma gripe, que já te deu sarampo, que já te deu outra coisa no passado, tu vai ter os anticorpos ali para enfrentar, né? Ou porque vacinou, ou porque pegou a doença e criou anticorpos, né? Então, mas tem os novos que a gente não tem defesa nenhuma, né? Então, quando tem uma mutação, é um vírus novo. E esse vírus novo vai e espalha, né? Ele entra nas pessoas, ele vai com muita rapidez. Isso é uma característica importante para entender por que não tem essas medidas de quarentena e tal, não tem resultado. Pois é, né? Isso que eu queria saber. Você falou assim, se ele se espalha com rapidez, então a quarentena, confinamento, lockdown, nada disso funciona, né? Não
não funciona. Isso aí muito mais atrapalha do que... Inclusive pode ser mais causa de aumento do contágio do Olha que... só. Eu vou te explicar por quê. O vírus, quando, por exemplo, a China anunciou a epidemia em janeiro, né? Então, em janeiro, eles tinham um teste lá, fizeram o teste e viram que tinha já não sei quantas... Mas foi um monte de pessoas de uma vez só. Por quê? Porque provavelmente já havia circulação do vírus 1 mês, 2 meses antes. Isso é comum, todas as epidemias têm isso. O vírus entra, mas não avisa ninguém. E não dá sintoma nas pessoas que ele pega. Ele só começa a ser descoberto quando as pessoas começam a apresentar sintoma. Então, naquela grande parte das pessoas, 99% das pessoas, mais de 99% das pessoas que terão contato com o vírus, não terão sintoma nenhum. Eles só vão ser infectados, vão transmitir o vírus, mas vão ser infectados e vão criar anticorpos e em 15 dias ali o vírus para de transmitir. Então ela tá protegida e não sabe, ela nem sabe que teve, né? Então nós podemos afirmar... Isso é muito rápido. Podemos afirmar com certeza, Sim. assim, o vírus existe, o problema existe, mas existe uma propaganda, uma histeria com relação a tudo isso que está atrapalhando mais que ajudando. Com certeza. Eu não sei qual. Eu tenho um interesse aí que não é um interesse de saúde pública aí para assustar as pessoas, né? Porque esse vírus vai ser muito mais brando do que o H1N1. O H1N1 teve 51 detectados. Para cada caso detectado, tu tem no mínimo 1.000 ou 2.000 pessoas que têm vírus também, que passaram pelo vírus, criaram anticorpo e que não vão aparecer, né? Então são milhões. O vírus só termina a epidemia quando mais da metade da população está contaminada. Em qualquer epidemia de vírus, dessas transmissão de pessoa para pessoa. Então, quando chega a 50%, faz uma curva, ele sobe rápido. Agora nós estamos na fase de subida rápida do corona aqui no Brasil. Ele sobe rápido, chega a um determinado momento, isso tudo pode ser calculado e previsto matematicamente. Ele faz uma inflexão, porque chegou a mais da metade da população com o vírus, imunizada já para o vírus. Então, ela cria o efeito rebanho, que se chama. Ele fica, essa população que tem anticorpo protege a expansão do vírus para a população que não tem anticorpo, né? Então, há uma queda rápida do vírus. Isso dura 13 semanas, mais ou menos. Entendi. 13 semanas, né? 13 semanas. O H1N1 foi 13 semanas. Nós já estamos no final da segunda semana, já estamos subindo. Então, na sexta semana, tem o pico da epidemia. E isso é uma força da natureza. Isso não tem achatamento com confinamento, isso não existe, entendeu? Não se consegue. Porque em Lodge teve um achatamento porque o pessoal fez confinamento e tal. E isso aí deve ter alguma outra explicação que não é só... A Itália, por exemplo, dia 9 de março, né? E a Itália, quando eu falo da epidemia da Itália, eu estou falando da Lombardia, não é a Itália toda. No sul da Itália não tem epidemia, né? É importante dizer isso. Sim, a Sicília não tem, a região da Toscana não tem. Então, que se concentrou lá por alguns motivos, depois eu falo sobre isso. Então, dia 9 de março, surgiram 1.580 casos novos num dia, lá na Itália. 1.580 casos novos, tá? Aí eles decretaram a quarentena. Então botaram todo mundo na região toda lá da Lombardia, então as pessoas não podem sair de casa. Então tu junta todo mundo em casa. Quando chega a esse ponto, quando tem uma quantidade muito grande, antes de aparecer os primeiros casos, já tem muita gente contaminada. Dá para dizer que hoje no Brasil, e lá na Itália não foi diferente, já tem quase que a maioria já tem uma pessoa que foi contaminada pelo vírus, né? Então, quando tu confina as pessoas, aquela pessoa que é portadora assintomático, ela vai conviver 24 horas sem sair de casa com os que não têm ainda anticorpos, né? E acaba contaminando todo mundo. Por isso que aumentou, deu uma explosão depois que eles decretaram a quarentena. Ou seja, a quarentena... 12 dias depois, dia 20... Não, continua, desculpa. A quarentena, ela aumentou, por exemplo, do dia 9, que foi decretada a quarentena, ao dia 12, triplicou o número diário de pessoas com a doença, com resultado do Covid-19. Então, não adiantou
9 dias? Porque as pessoas estavam convivendo juntos, pessoas que não tinham, que tinham vírus, que tinham imunidade, com pessoas que não tinham, principalmente os vítimas. Na Itália, 95% são pessoas com mais de 70 anos, entendeu? E é justamente a maior população de idosos do mundo, proporcionalmente à população, é a maior concentração, a maior proporção. O Japão é a maior proporção por país, mas proporção por região do mundo é na Lombardia, que tem a região rica, é uma região que tem enorme comércio com né? A indústria então, têxtil da China, sim. Foi para a China e voltou, exato. E a China veio e o pessoal foi lá e voltou, os comerciantes e tal, 2 meses antes da epidemia. O vírus já estava circulando antes lá, entendeu? Então não tem como confinar mais, entendeu? Não tem funcionaria o confinamento se tu trabalhasse com Nostradamus, entendeu? E ele disse assim, daqui a 2 meses vai começar o vírus a mas não existe possibilidade nenhuma de fazer uma previsão dessa e de ter um controle do número de pessoas infectadas. O que ela está se propondo? Tu vê a rapidez que esse vírus transmite? Na comitiva do presidente, em 12 horas ficaram no avião, na ida e na volta, 60% das pessoas ficaram com o coronavírus. Quer dizer, a maioria é sintomático. Se tu não dissesse que o outro que ele tinha que fazer o exame, ele nem ia saber, né? Então, ele se propaga muito rápido, ele está em todo lugar, né? Ele está na família, ele deve estar no meu filho, entendeu? E ele não está sentindo, os jovens não sentem nada. A grande maioria dos jovens não vai ter problema nenhum. Entendeu? Não tem um caso de criança internada em UTI na Itália, não tem um caso de jovem internado, né? A não ser que ele tenha uma doença outra, aí sim, né? Que debilitou, que tem baixa imunidade e tal, aí contagia. Então a expansão, ela é exponencial, ela é muito rápida, não tem como achatar essa curva, é uma força da natureza isso. Então o que tu tem que fazer é proteger a população de risco. Esses sim podem ficar isolados, né? As pessoas que têm imunidade baixa, os idosos, né? As pessoas que têm febre e que têm sintomas do coronavírus devem ficar em isolamento junto com a família, aí já aproveita, deixa a família junto ali para proteger, provavelmente a família já está contaminada também, então tu tem uma série de ações que tu faz junto, né? E sim, que tu protege, e quem não tem, os jovens, e aí os adultos também, que não chegaram aos 60 anos, esses podem ter uma vida de relação tranquila, é só dar a diferença a distância de 1 metro, lavar as mãos o tempo todo, usar sabão, água com sabão, para passar na sola do sapato quando chega em casa, deixar o sapato do lado da porta de entrada, né? E são medidas simples para prevenir isso aí que pode fazer, proteger aquele grupo de risco para ele não pegar o vírus. Agora, então sim, por favor. Doutor Osmar, nós temos alguns números aqui de antes de acontecer toda a publicização do vírus Covid-19, né, o vírus chinês. Pessoas com gripes comum nos Estados Unidos, de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, 31 milhões de pessoas ficaram com gripe. 370 mil foram hospitalizadas. E 30 mil de outubro até fevereiro chegaram a óbito, fontes do CDC dos Estados Unidos, está no site health.com. Influenza. Exatamente. Há alguma histeria também com relação ao próprio número em si do que está sendo tratado, né? É claro. Tu pega o tratamento que teve o H1N1 na imprensa, logo depois do começo, que era governo Lula, era um tratamento completamente diferente do tratamento que estão dando agora. Agora estão 24 horas assustando as pessoas, né? Não tem cabimento o que está acontecendo. E é um vírus, e o H1N1 matou muito mais pessoas do que vão morrer com o coronavírus, né? Para você ter uma ideia de dimensão, vou te dar uma dimensão que eu acho que dá. No Rio Grande do Sul, todo inverno, morrem cerca de 1.000 pessoas, 95% são idosos, de influenza sazonal, de que ocorre no inverno. Qual que é o número, de novo, desculpa? Né? 1.000 pessoas. Em torno de 950 a 1.000 pessoas. De 950 a 1.000 pessoas. Todo ano.
todo ano, né? Isso eu tenho a estatística da Secretaria. Vai morrer menos gente do coronavírus no Brasil inteiro do que o pessoal que vai morrer da gripe sazonal no Rio Grande do Sul no inverno. Né? Ou seja, a gripe sazonal mata mais do que o próprio Covid? Mata mais. Ela pega o idoso mais vulnerável, mais fragilizado, tem menos defesa e provoca lesões mais graves no pulmão, gera pneumonia e tal. É o que o coronavírus faz. Talvez ele individualmente, quando ele consegue progredir dentro do organismo, ele pode até causar uma lesão maior do que a gripe sazonal igual. Agora vai ter uma sim. Com relação aos estados, né? O senhor falou que isso já acontece só no Rio Grande do Sul e nós estamos aí assistindo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas. Vai ser um número enorme. Que no Sul morre mais. Sim. Mas nós estamos vendo medidas que nunca foram tomadas antes, que além de assustar a população, parece que está chegando apocalipse. E estamos vendo o país quebrar com isso, né? O risco é esse. O que aconteceu? Está acontecendo o efeito manada. Como se assustou a população muito, a população fica cobrando alguma medida do governante. Uhum. E os governantes, por algum motivo, que pode até bem intencionado ou não, né, eles começam a tomar medidas ultra radicais. Né? Muito nenhum. Eu quero dizer o seguinte, que essa curva toda que eu falei aí, a contagem da metade da população, vai ocorrer com escola fechada, com escola aberta, com shopping fechado, com shopping aberto, com ônibus proibido ou com ônibus permitido. Aqui no DF fecharam os parques, né? O governador fechou o parque. Eu não entendi essa de fechar o parque. Porque o parque é um lugar que tem ao ar livre, tem menos chance de contágio. Se as pessoas não ficarem se beijando na boca, né, no parque, só caminhando, né, e com uma distância de 1 metro de uma para outra, não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. Né? Eu não sei quem é que diz que isso tem risco. Eu comandei o processo todo do H1N1 lá, nunca fechei um bar, nunca fechei uma loja. Não deixei fechar, porque tinha todo um grupo lá, apocalíptico, lá, querendo fechar tudo, não deixei fechar. Fecharam até as igrejas, Não, tá um absurdo, os shoppings, as pessoas, isso vai dar uma quebradeira, vai jogar o país numa recessão muito mais profunda do que foi a recessão da Dilma, inclusive. O New York Times, 6 anos para recuperar. O New York Times e o Washington Post, a mídia americana já está dando passos para trás, né? A gente fala de step back, né? Já estão falando de, pelo amor de Deus, parem com a quarentena, parem com esse confinamento, porque isso não resolve nada. Isso já está surgindo na mídia americana. Aqui no Brasil ainda não. A mídia brasileira ainda está sob o efeito do susto, né? Da histeria, intencional ou não. Não, né? É impressionante quando tu fala que não tem esse risco todo, que as pessoas têm que tomar algumas medidas e que tem que ficar tranquilo e tal. As pessoas ficam com raiva de ti, porque acham que tu tá menosprezando o riso e tal. Que você não tem coração, você não é humano. Não tem risco. Esse risco não existe. Eu quero aproveitar a tua audiência para dizer, este risco de que todo mundo vai morrer, tem gente botando que vai morrer 1 milhão. 1 milhão, Tem um técnico do Ministério da Saúde que calculou, ainda bem que o Mandetta não deu bola, mas calculou que iam morrer 180 mil pessoas no Brasil. Esse cara deve ter um militante político, alguma coisa, que não tem base científica nenhuma isso que ele está falando, entendeu? Então, olha, se morrerem 1.000 pessoas é muito. Vai morrer um pouquinho mais de 1.000, talvez, ou menos de 1.000. Né? É o que eu disse, vai morrer menos do que na gripe sazonal do Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil vai morrer menos que na gripe sazonal do Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos, tu deu um exemplo ali que é interessante, 30 mil, acho que até foi até um pouco mais. Eu tive a informação que foi um pouco mais. Em março já deu 40 mil. Em março já deu 40 mil. 40 mil. Eu tinha essa informação dos 40 mil. Então, a influenza matou 40 mil. Sabe quantos que vão morrer do coronavírus lá nos Estados Unidos? Vai ser a 8ª parte disso, talvez muito menos, entendeu? Então, obrigou o Trump a tomar medida, a causar recessão nos Estados Unidos também, entendeu? Por quê? Porque um toma atitude, vem os opositores pegam a carona no medo,
e começam a jogar a população contra o governante. Então o Trump, até para não ficar para trás, tem que tomar medidas. Aí começa, o governador do Rio Grande do Sul tem que tomar medidas aqui, o governador de São Paulo lá na frente toma medidas, o governador de Santa Catarina, o governador de Santa Catarina e o Witzel proibiram o pessoal de ir na praia. De ir na praia, não tem risco na praia. Em Canoas teve um surfista que foi preso. Não, e pior ainda, eu vi um conflito, porque a polícia militar tentou proibir o pessoal de entrar na praia lá em Santa Catarina, e saíram a polícia dando tiro de bala de borracha, tinha nos banhistas. Meu Deus! Pô, não tem, olha, é o apocalipse das ideias, entendeu? Da razão. É o apocalipse da razão. Então, porque eu diria até que o apocalipse do sentimento, né? Porque a razão... Então... É que o medo da população pressiona e os governantes têm que mostrar. Então o prefeito da cidade, que eu fui prefeito lá, agora proibiu o comércio de funcionar. Eles pediram uma reunião comigo, eu fiz uma tele-reunião com eles, os prefeitos da região toda e tal. Eu sou o deputado mais votado lá, né? E eles perguntaram a minha opinião, eu disse, olha, eu acho que não adianta nada. Expliquei, uma criança que está na escola e que não tem aula, ela vai se encontrar com os amigos dela na rua, na praça, no clube, na casa dos amigos, ela vai se contaminar igual. E ela vai ficar assintomática. Aí quem vai cuidar o pai e a mãe não pode cuidar dela, quem vai cuidar dela é o vovô e a vovó. Eles vão matar o vovô e a vovó, eles vão contaminar o vovô e a vovó. Matar não, mas vão botar o vovô e a vovó numa situação de doença grave. Sim, na área de risco. Então vai aumentar o número de casos. Tu fechar a escola, aumenta o número de casos, e não diminui, entendeu? Pode aumentar. Não, agora, com relação ao governo, com relação ao Bolsonaro, eu só acho então que essa tranquilidade que o Bolsonaro está passando está sendo única, então, né? Porque está todo mundo desesperado, e o Bolsonaro compreendeu, né? Muito corajoso. Eu acho que ele é muito corajoso, porque ele está enfrentando, ele está tendo consciência que esse processo termina em pouco tempo, que não vai ter a gravidade toda que estão pintando, que nós não vamos ser a Itália, nós vamos ter muito menos problemas que a Itália, nossa rede vai dar conta do atendimento, agora vai começar a aumentar, pode assustar um pouco as pessoas, até a terceira semana de abril, vai ter um aumento aí diário de 200, 300 casos novos e tal, 10 mortes, 5 mortes e tal, mas vai ser um fenômeno que não tem como segurar, entendeu? Não tem medida que segure isso aí. Nós temos que segurar proteger os mais idosos. Quanto mais a gente proteger mais idosos, menos gente vai morrer e tal. Então é isso. O Bolsonaro, ele tem consciência disso e tomou uma atitude corajosa, porque ele não pegou carona no medo. Sim. Os outros todos, líderes, estão pegando carona no medo. E um medo nacional, que não tem base na realidade, não tem base científica, não tem nada. Eu vou te dar um exemplo, fechar o reitor da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que eu gosto muito, então eu posso falar, não tem nada contra ele, mas ele fechou a universidade lá sem ter um caso no sul do Rio Grande do Sul. Não tinha um caso na região sul inteira. Ele fechou a universidade. Isso provoca pânico na população. Quando tu fecha, o governador manda fechar as escolas todas, manda fechar shopping, proíbe o ônibus de circular. Ele está gerando medo, ele tá aquele pânico que ele já tem, toda vez que eles ligam a televisão, eles já ficam com o pânico multiplicado. Alguém tem que dizer que não é isso, que não tem problema, que dá para levar a vida normal, que dá para ir no shopping, que dá. Eu fui no supermercado aqui em Brasília, eu chego ali no supermercado, tá todo mundo lá dentro conversando, comprando, entendeu? Todo mundo. Eu também fui. Eu fui no mercado e levei minha filha. O governador de Santa Catarina. O governador de Santa Catarina decretou quarentena total agora. Mais 7 dias. De 7 dias. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Eles estão copiando, né? Eu acho que uma coisa aí de copiar os europeus. Né? O Macron decretou quarentena total, tá? Dia 16 de março, o Macron decretou, pega as curvas de contágio lá, vê se elas diminuíram. Diminuíram nada. Estão explodindo lá na França, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Lombardia. As pessoas portadoras assintomáticas com o vírus vão contaminar em casa, fechado em casa com o pai, com a mãe, com o gato, com todo mundo lá, vai contaminar quem não está contaminado. E aumenta o número de casos, principalmente os idosos que ficam mais em casa,
vão ser contaminados, né? Ficam mais tempo em casa, vão ser contaminados com mais facilidade. O senhor disse Então, o senhor disse que é sazonal. O senhor disse que tem um caso sazonal. Aí o senhor fala do Macron. O que de fato aconteceu na Itália para ocorrer tanto o colapso do sistema saúde e por que na França está acontecendo isso? A Itália teve uma circulação muito grande do vírus, né? Nessa região da Lombardia, não é na Itália. Na região da Lombardia, né? E teve uma circulação muito grande do vírus, tem uma concentração de idosos gigantesca, 40% da população da Lombardia tem mais de 70 anos, 65 anos, né? A rede pública, a rede de hospitais é pequena, proporcional à população lá na Itália, né? E ela tem e o frio do inverno, porque o frio é um fator muito importante para agravar esses problemas, né? As viroses, porque ele derruba a defesa e as pessoas acabam ficando mais confinadas, né, em alguns lugares, então o contágio é mais rápido. Então somou tudo isso, né, e uma rede eficiente lá, o governo não procurou aumentar ali o atendimento, não sei o que houve, o detalhe da rede de atendimento eu não tenho. Mas houve muita gente se sacrificando, médicos até morreram lá e tal. Mas houve uma concentração de fatores lá que não vai se repetir em nenhum outro lugar do mundo. No resto do mundo, lá está 4%, acho que mais de 4% já, de número de óbitos. No resto está menos de 1,5% de óbitos em relação aos casos detectados, aos casos que fazem exame, que são os que têm sintoma, né? Então, por que tem que comparar o Brasil com a Itália? Por que não pode comparar com a África, por exemplo, que praticamente não está morrendo ninguém lá na África? Tem coronavírus, tem casos, mas tem mortalidade muito baixa. Por que não pode comparar com a Inglaterra, com a Suécia, com a Alemanha? Por que tem que comparar com a Lombardia? Para botar medo nas pessoas. Por que não pode comparar com a Coreia do Sul, que não fechou um bar, não fechou um restaurante? Eles só aumentaram a quantidade de exames e o monitoramento das pessoas que dava positivo. E reduziu, já está terminando a curva lá embaixo. Por que não dá para comparar com Israel? Israel tem um discurso, cara, eu recomendo para quem está nos ouvindo aí, para quem nos vendo, que leiam, vejam o discurso do ministro da Defesa de Israel. Nós colocamos hoje de manhã. Ele explica em detalhe, ele explica uma simplicidade, de forma tão didática, o que tem que fazer. Não adianta, as pessoas têm que ir trabalhar, as pessoas têm que tomar cuidado no lugar de trabalho, mas elas não têm risco, elas não têm perigo de ficar doentes, não existe isso, né? As pessoas que com defesa e os que não tiverem defesa podem ter uma forma leve ou não vão ter nada, né, quando se contaminarem. Então, e a curva vai seguir o curso dela. O próprio ministro de Israel fala, né? Quando chegar a 60%, 70%, não precisa nem chegar a 60%, 70% da população contaminada para parar a epidemia. Com 50% já para, mais de 50% já para, né? E vai parar em junho, na primeira semana de junho nós não vamos ter mais epidemia, vai terminar a epidemia aqui. Eu quando dei entrevista na TV Câmara, eu falei que a epidemia da Itália ia começar a cair na terceira semana de março. Eles têm uns antes de nós, né? Nós vamos repetir os prazos, não o que aconteceu lá. Os prazos vão ser parecidos, que essa curva é a mesma curva de Wuhan, é a mesma curva do H1N1, é a mesma curva das influenzas. Então vai ter, na sexta semana de evolução da epidemia, chega o pico e depois cai. A Itália, eu cantei essa pedra há 10 dias atrás. A Itália, entre o dia 24 e 26 de março, até joguei um pouco mais lá na frente, vai começar a cair a curva. Começou a cair ontem, né? Começou a cair ontem, já está no segundo dia de queda, que não tinha acontecido ainda, do número de novos casos, né? Nós temos que contabilizar o número de novos casos por dia, né? Isso que vai derrubar a epidemia. Vai chegar, eles vão terminar em maio, né? Entendi. Eles vão terminar em maio. O senhor ia falar da França? Não tem... O senhor ia falar da França, eu acabei interrompendo. Eu estava falando da França. O presidente da França está morrendo de medo dos coletes amarelos, né? Os coletes amarelos estão na rua lá para derrubar ele há um tempo, né? Uhum. E ele não consegue se controlar aquele movimento. Ele aproveitou essa epidemia para botar todo mundo fechado em casa, né?
e ganhou tempo, né? Um mês, as pessoas em quarentena. Tu acredita que é possível deixar toda a população fechada em casa um mês? As crianças em casa, todo mundo em casa, ninguém sair de casa? Isso não existe. O senhor não acha que pode ocorrer... O senhor não acha que pode ocorrer esse risco aqui no Brasil, os governadores quererem usar desse argumento para poder fazer algum tipo de movimentação contra o governo Bolsonaro, dizendo que ele não está fazendo nada contra o vírus? O governo está fazendo tudo que pode, o governo está providenciando o aumento da rede, o ministro Mandetta acertou com as indústrias para multiplicar, cada semana está dobrando o número de produção de respiradores. Nós vamos ter toda a rede montada, toda a rede, nós estamos aí botando 5 bilhões para atendimento. Nós temos que nos preocupar com o atendimento. Né? A questão da prevenção, da quarentena e tal, isso é uma bobagem. Agora, sabe o que vai acontecer? Eu estou dizendo que termina em junho. Eu estou dizendo que o ápice chega, porque eu estou trabalhando com estatísticas epidemiológicas, com ciência, com Big Data. Tu junta todas as epidemias, todos os dados de epidemia, tudo que é publicado sobre epidemia, e tu consegue prever, faz a projeção. Né? Tu tem que trabalhar com esses dados. Agora é capaz de acontecer exatamente o que eu estou dizendo, que eu já disse que ia acontecer lá na Itália há 10 dias atrás, que ia começar a diminuir agora, e os caras dizem, não, é porque fizeram a quarentena, porque os governadores foram firmes e tal. Não me venham dizer isso, pelo amor de Deus, né? Porque vai, com o governador fechando escola ou não fechando escola, vai acontecer igual isso aí. E o governador e o presidente têm sido corajoso para enfrentar todo esse medo que a população tem, sem pegar carona no medo, né? E vai ter um resultado tranquilo. Tudo que ele está dizendo vai acontecer. Sim, mas em relação... Agora não, a minha dúvida é a seguinte, uma vez que nós sabemos que está tudo dentro da normalidade, há o risco dos governadores quererem utilizar isso para fins políticos, ou seja, impedir que a população, por exemplo, se manifeste diante de alguma decisão que não seja da vontade do povo. Eu acho que os governadores agora, se eu fosse os governadores, eu negociava com o presidente, mesmo os governadores, tem vários que querem ser candidatos a presidente, né? Eu negociaria com o presidente Bolsonaro o fim dessas medidas de isolamento, né? E o presidente anunciar nos estados, a partir do dia tal não tem mais confinamento, não tem mais isolamento, não tem mais nada. As pessoas vão seguir as orientações do Ministério da Saúde, assim, e os isolados vão ser os idosos, entendeu? Isso eu acho que é o que vai acontecer. Eles não porque não vão conseguir manter isso aí. Eu temo que eles façam uso político disso. Não, já estão fazendo. O discurso todo é que o governo federal porque o governo federal não está assustando a população, eles estão dizendo que o governo federal não está fazendo nada, entendeu? É isso. Quem está fazendo alguma coisa é quem assusta a população, é quem pega carona. Estão pegando carona no medo, né? Para fazer política, inclusive. Daqui a pouco vão copiar a China e botar tanque na rua para combater vírus. Tem 5.700 municípios se preparando para as eleições em outubro. Tu acha que o prefeito que está querendo se reeleger, ele vai tomar uma medida menos drástica do que o outro prefeito do lado está fazendo para se reeleger também? Tem uma competição entre os prefeitos para ver quem é que faz a coisa mais cruel contra a população, a coisa mais grave. Em Santa Catarina, daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens aqui. Em Santa Catarina, o governador está colocando areias para impedir a passagem das pessoas nas estradas e para ir para a praia. Olha, eu não sei quem é que está aconselhando o governador, eu gosto daquele governador. Eu não sei quem é que está aconselhando ele, mas está mal aconselhado, né? De uma maneira geral, eu acho que até os técnicos nem estão sendo ouvidos, né, pelos governos. Eles estão tomando medidas de impacto pirotécnicas, de impacto popular, assim, para agradar. A imprensa está fazendo um papel sujo, né? Exato. Eu acho que é intencional ou não, mas está fazendo. Eu acho que tem uma confluência de interesses aí que são interesses políticos, não são de saúde pública. E a saúde pública vai para o beleléu. Inclusive piora onde as medidas restritivas são maiores. Como piorou na Itália. Aliás, como eu vou te dizer uma coisa, está piorando na França com o isolamento do Macron, né? Eu tenho dados agora dessa semana que ele decretou o isolamento, o confinamento da quarentena radical lá
dia 16, fez um discurso pela pátria e tal, muito bonito o discurso dele, e aumentou muito o número de casos de lá para cá. Entendeu? Porque quando vai para um confinamento, um isolamento, a primeira ideia que tu tem é que vão parar no dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois, vai diminuir os casos de contágio, né? Os novos casos vão cair. Não, tudo subiu. Na Itália, inclusive, quando fizeram o confinamento, explodiu o número de casos, né? Porque eles vão com o vírus para dentro de casa e contaminam a família toda, né? Sem dúvida. Então não tem mais. Depois que o vírus circulou, tá feito, tem que acompanhar essa força que a natureza tem de formar esse ciclo aí, de diminuir depois e proteger os mais vulneráveis. Doutora Osmarterra, sair de casa, os mais velhos e tal, é isso aí. Doutora Osmarterra, muito obrigado. Né? Eu fiz questão de chamá-lo de doutor aqui, porque o senhor está aqui mais do que como deputado federal, como um médico preocupado, corajoso, né? Eu estou muito feliz de ver um médico corajoso mostrando o que está acontecendo em todo o mundo, em todo o Brasil, com estatísticas, com seriedade, sem debochar de toda a situação, acalmando a população, compreendendo o que deve ser feito. Que Deus abençoe muito. Obrigado por esses esclarecimentos. A nossa audiência inteira está aqui. Fomos enganados. Chega de quarentena. Eu quero agradecer também e dizer para vocês que é muito importante seguir as diretrizes da autoridade sanitária, que o presidente delegou para o ministro Mandetta. É o ministro Mandetta que diz o que tem que fazer. Ele não mandou fechar uma escola, ele não mandou proibir um ônibus de circular, não mandou fechar nenhum shopping. É o ministro Mandetta que tem que orientar e a população se guiar pelo que o ministro Mandetta está falando. Tá? E os governadores têm um entendimento que não dá para manter isso por mais tempo, né? Era isso. Muito obrigado, então. Muito obrigado. E eu espero vê-lo mais vezes aqui no Terça Livre. Só me convidar, tá? Muito obrigado, então. Um abraço. Tchau. Um abraço para vocês aí, pro Ítalo, pro Max também. Um abraço. Obrigado. Muito bem, falamos aqui então com o médico, deputado federal Osmar Terra, trazendo números, dados, estatísticas, ninguém menosprezando que existe um vírus. Esse vírus mata menos do que a gripe comum não está sendo tratada pela mídia como esse vírus. Existe uma mistura entre desconhecimento, medo, terror, até mesmo por causa das imagens que foram trazidas ao mundo da China, né? A China usando, eu estou falando aqui o tempo todo, a China usando aqueles fumacê com roupa de astronauta no meio da rua, trancando as pessoas dentro dos apartamentos, pegando pessoas no meio da rua e jogando dentro da ambulância à força. Essas cenas, elas é que são as causadoras de toda essa publicidade, né? A propaganda. Nós insistimos aqui, não é que o vírus não existe, não é que o problema não seja real. É óbvio que proporcionalmente o problema, ele, vamos dizer assim, ele não é real, porque nós temos mortes de acidentes domésticos, gripe comum que mata muito mais, etc. E ninguém deu enfoque a isso, né? Exato. Essa histeria toda é uma mistura de canalice, irresponsabilidade e desconhecimento. E só pra. Já que já tá ficando chato já de fazer comparações com números, né? Eu quero fazer uma última, tá? Foi um tweet que eu fiz um pouco mais cedo. Eu disse o seguinte: estamos nos aproximando de 15 mil mortes mundiais pelo coronavírus. Mais ou menos o que morria no Brasil do PT em assassinatos e acidentes de trânsito em 1 mês e meio. É isso. O senso de proporções foi a primeira vítima dessa histeria. Sim, a primeira vítima dessa histeria foi o senso de proporções. As pessoas pararam de fazer conta, gente. Exato. As pessoas pararam de sentar e pensar o que isso significa de fato, né? O que isso realmente impacta na minha vida. Qual é a chance disso impactar minha vida? Qual é a chance? Eu vou dizer para vocês, o Dr. Osmar ele foi categórico, né? O coronavírus ele será menor, mais brando do que o H1N1. Né? Isso é assustador. Eu lembro que eu fiquei assustadíssimo na época da H1N1. Teve uma palestra numa escola técnica que eu fazia eletromecânica. Sim, eu fiz eletromecânica. Cara, você não sabia. Quando eu era jovem. Pois é, eu já fiz tanta coisa, né? Eu fiquei com medo na palestra por causa dessa história de H1N1.
eu juro pra vocês, eu acho que eu nunca conheci ninguém que pegou H1N1. Né? Também não. Pois é. Ou se pegou, não sabe que pegou, né? Ou se pegou, não sabe que pegou. Não né? teve nada. Exato. Não, eu já falei, nesses 10 anos, porque ano passado morreram pessoas de H1N1 Sim. no Brasil ainda, Sim, né? sim, Mas é o residual, é gente que não pegou, não teve, não foi imunizado ao longo dos anos, né? E infelizmente provavelmente estava numa situação de fragilidade, comorbidade, etc. Acabou pegando, né? E enfim, acabou vindo a óbito, né? É o que acontece de vez em quando. Isso aí, doenças matam pessoas. Né? É o que elas fazem, é assim que é a vida, né? Agora, o que disso justifica a paralisação que a gente está sofrendo? A gente tá cheio de dedos, né, Alan? Cheio de dedos para não ficar, não vamos sair, né, falando as coisas, porque o pessoal vai reagir mal, tal. A maneira como as pessoas vão reagir. A maneira como as pessoas vão reagir e tal. Agora, depois que a gente ouviu um doutor, Osmar Terra, falando, um cara que tem experiência, mais do que especialização, ele tem experiência, ele viveu a crise do H1N1. Ele liderou, ele sabe do que ele tá falando. Né, de experiência. Ele não leu livrinho, não. Mano, ele implementou o SUS. Ele implementou o SUS no Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Depois do que esse cara falou, nego, não subiu uma hashtag Osmar Terra tem razão. Ou pior, uma hashtag saia de casa. Aí, meus queridos, vocês merecem essa histeria. Merecem essa China mesmo. Tá? Não, então, isso é importante a gente colocar aqui em questão. O Osmar Terra foi o cara que liderou o combate contra o H1N1. Que ele, pelas palavras dele mesmo, era muito pior do que o coronavírus. Os dados eram bem maiores. Ou seja, não vai chegar nem perto o número de mortos. Ele falou, vai ser mais ou menos o que a gripe comum matou no Rio Grande do Sul, né? O que vai morrer de coronavírus no Brasil inteiro. Então, vamos mostrar aquele site, Alan? Sim, do health.com, porque assim, muita gente perguntou pra mim aqui no Boletim da Manhã, né, muitas mensagens, né, pra gente aqui da bancada, apareceram no chat, dizendo assim, mas cadê os dados, onde é que estão os dados e tal, porque o que acontece? Estava escrevendo a notícia que vai sair amanhã, né, então estava querendo deixar pro pessoal ver, mas como é de utilidade pública, né, então vamos adiantar aqui algo que já vai estar bem explicado na matéria que eu estou escrevendo amanhã, para vocês entenderem a falta de proporção. Só uma coisinha, Max. Todos os números e dados que você já está trazendo, volta e meia aparece num portal de notícias e alguma coisa assim. E eu quero dar um mérito aqui, cara. Você trouxe todos esses números em primeira mão, né, na matéria da revista. O pessoal não dá crédito, né? A grande imprensa não dá crédito. E eu quero que vocês anotem aí. Vai todo mundo começar a usar essas informações aqui depois que o Max está divulgando. Aí vai todo mundo, né, começar a falar. Eu tô falando aqui, agora eu sou o Nostradamus nessa porra. Vai todo mundo mudar a narrativa exatamente por causa disso aqui. Mostra lá, Anderson, pro Max poder comentar. É o site health.com, tá? Health.com, que fala em inglês. Health ali, né? Health.com. E vai lá, Max, agora contigo. Então, tá em inglês, né, a notícia. Então, o que acontece? Só teria sentido essa quarentena toda se a gente estivesse vivendo uma coisa que fosse fora de qualquer proporção. Mas olha só a proporção da gripe flu. Você está vendo? Flu é a gripe normal, tá? Em inglês. Quanto que mata a gripe normal nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. Pode baixar aí, Anderson, por favor? Para o pessoal ver os números, né? Então ali, ó, apareceu ali aquele negócio. Isso, põe aí. Então ali o que a gente tem? Lá no segundo parágrafo ali, vocês podem olhar o seguinte. O que aconteceu? De 1º de outubro de 2019 até 1º de fevereiro de 2020, o número de mortos por gripe nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, gripe normal, foram de 30 mil mortos. Tá? Isso segundo o CDC, que é a Agência de Controle de Doenças Contagiosas lá dos Estados Unidos. E ainda mais, o CDC estima que olha só, a gente está falando de outubro até fevereiro de 2019. Né? Só nessa época, 31 milhões de americanos pegaram a gripe.
com 210 mil a 370 mil, ou seja, 370 mil pessoas com gripe foram hospitalizadas. E se você continuar ali, você achou que 30 mil mortos foi muito, e agora o dado mais atual não está aí, são 40 mil mortos até março, só nos Estados Unidos de gripe normal. Se você achou isso muito, aí mais embaixo ele vai falar o seguinte, 101 ali. que esse número, aí esse parágrafo aí mesmo, que esse número é menor do que o do ano anterior, provavelmente está tendo uma queda do número de mortos de gripe normal. Porque em 2018 foram 61 mil mortos. Para tudo. Peraí. Então, segundo o CDC, não é que a situação piorou, melhorou. Melhorou. E aí agora veio o caos. Eu fico imaginando se todo mundo se sarar. Vai ter ET aqui. Vai ter ET a pedido do Estado. O Estado vai querer que você vá morar com ET em Marte. Porque se está diminuindo e está tendo essa histeria, imagine se diminuir mais. Exato. Porque é estatística. Você tem um problema. Esse problema diminui e a histeria aumenta. Você imagina se drasticamente baixar essa porra. Nós seremos colocados à força para fazer aquela... Como é que é o nome daquela missão em Marte? Agora não vou lembrar. Mas é a missão para Marte. Exato. Nós seremos forçados a ir para Marte. Por quê? Eu quis ir pra praia porque diminuiu os casos e eu quero ir pra praia porque não tá aumentando o número de mortes. Pois é. Então e aí já quebra toda a narrativa. E os números da Itália e não sei o que da Itália. Vontade que eu tô de socar o microfone, cara. Pessoal, para vocês terem ideia, né, já morreram 40 mil só nos Estados Unidos de gripe normal. E em 2018 foram 61 mil mortos de gripe normal. E esse número se repete desde 2010. De 2010 a 2018 você tem anualmente 61 mil mortos por gripe normal. O que eu quero dizer com isso? Estou menosprezando essas mortes? Não é isso. Nós estamos dizendo que a taxa de morte não está acima do normal. Nada justifica essa quarentena louca que estão impondo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nada justifica, não tem números para justificar isso.